Olá, você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu quero conversar com você sobre como que você, infoprodutor, encapsula o seu conhecimento com inteligência artificial para tornar isso um bônus do seu infoproduto, da sua mentoria, ou então você cria um novo produto para ofertar para a sua audiência, um produto com base na inteligência artificial, um assistente de IA, um microSES, alguma coisa assim. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você algumas ideias do que pode ser feito nesse sentido e eu quero mostrar também para você uma forma simples de você empacotar, entregar isso para o seu cliente, uma forma também um pouco mais elaborada, ok? Antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, automações, programador. Eu gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do marketing para infoprodutos. Se você é infoprodutor e precisa de alguma ajuda com o seu marketing, principalmente se você quer criar um MVP com inteligência artificial, entre em contato comigo porque eu posso te ajudar, eu posso criar esse MVP por você, ok? Ou então, se você já entendeu que isso é uma oportunidade, mas ainda está um pouco confuso sobre o que pode ser criado, tenha consultoria rápida. Você pode contratar a consultoria rápida, me explicar sobre o seu negócio e eu vou te dar ideias de produtos com inteligência artificial que você pode criar e entregar para os seus alunos, quem sabe até de uma maneira muito rápida, porque tem formas simples de você empacotar isso. Ok? Então vamos lá, para as ideias agora. Primeiro eu vou passar as ideias, depois eu vou mostrar para você formas de você empacotar. Na verdade, a primeira forma de você empacotar, talvez você já tenha até utilizado e já tenha até colocado no seu curso online, que são os GPTs do ChatGPT. Então eu posso vir aqui e criar um GPT. No meu caso aqui o botão está desabilitado, porque eu não assino mais o ChatGPT, porque eu tenho aqui o meu próprio produto de inteligência artificial, que é o Teams Assistant, que é esse produto aqui, que inclusive também tem a mesma ideia dos GPTs. Ele é todo baseado na ideia que o ChatGPT usou nessa funcionalidade dos GPTs. Então aqui você não simplesmente inicia uma conversa, você tem aqui, aqui eu tenho os GPTs e eu venho aqui e inicio uma conversa com um GPT. Só que no caso eu chamo ele de assistente, ok? Voltando agora para a conversa. Então a primeira forma de encapsular, a forma mais simples é com GPTs. E tem uma nuance extremamente importante aqui, que eu acredito que passa batido pela maioria das pessoas, até mesmo por grandes players. Eu vejo grandes players cometendo um erro, o erro que eu vou mencionar logo no primeiro exemplo de marketing aqui. Pelo menos eu considero um erro, caso você queira de fato que a sua IA, que o seu agente, que o seu GPT entregue a melhor resposta possível. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Vamos para a primeira ideia e eu já vou usar essa primeira ideia para explicar isso que eu coloquei. Então vamos para uma ideia simples aqui, de marketing digital. É você criar funis de vendas completos baseados no avatar do cliente. Então se você é do nicho de marketing digital, você entrega um GPT para o seu aluno e ele vai colocar o avatar dele no seu GPT e o seu avatar vai entregar esse funil de vendas completo para a pessoa. Só que o que acontece? Eu não acho essa ideia muito bacana, porque eu acho que um funil completo é algo complexo demais para um GPT só. O que acontece então? Você precisa pensar no seu método, você precisa ter muito bem documentado o seu método, se você já tem isso em mente, bacana, enfim, você precisa ter muito bem documentado o seu método e entender se cabe tudo em um GPT só ou se você precisa separar em partes menores. Inclusive tem um conceito de IA vertical que é justamente sobre isso, porque as pessoas entenderam que um agente só não é capaz de entregar uma resposta um pouco mais complexa, como essa daqui, criação de funil completo, respeitando todas as diretrizes da sua metodologia, ou de uma metodologia qualquer. Então, o que você faz? Você quebra isso em partes. Neste caso específico, o que eu faria? Eu teria um GPT para planejamento, onde o seu aluno vai entregar o avatar para o seu GPT, vai ter ali um planejamento, aí esse planejamento ele vai copiar e ele vai levar para um segundo GPT, que é um GPT que vai escrever, por exemplo, a copy da página de vendas. Então ele coloca todo esse planejamento lá no GPT da copy da página de vendas e o GPT da copy vai entregar a copy. Aí depois ele pega toda essa copy gerada pelo GPT de copy e joga no GPT de anúncio, que baseado na copy vai criar os anúncios. Assim, a tendência e a chance dele respeitar a sua metodologia é muito maior. E o seu aluno ele não vai ficar enganado, iludido, pensando que aquela resposta é boa só porque o GPT é seu, porque talvez a resposta seja ruim. E talvez até ter um GPT anterior a isso tudo que vai validar
a ideia de funil do seu aluno. Então aqui, ó, eu acredito que eu faria 4 GPTs, ok? Enfim, já apesar de talvez ficar um pouco complexo 4 GPTs, eu não criaria menos que isso, pelo risco de criar algo de pouca qualidade para o seu aluno, e é algo que você pode entregar para as pessoas mais próximas a você e depois criar uma ferramenta em que a pessoa não precisa ficar abrindo 4 GPTs lá no ChatGPT. A sua ferramenta ia fazer essa gestão desse passo a passo. Enfim, você poderia criar isso mais para o futuro. Mas é só para alertar que muitas das vezes a sua metodologia, e acredito que praticamente 100% das vezes a sua metodologia não vai caber tudo em um GPT só. Você vai precisar criar isso, quebrar isso em partes. Agora vamos pegar aqui o exemplo mais elaborado que a IA anotou para mim. É um sistema que analisa concorrentes automaticamente e gera estratégias de posicionamento mais copy personalizado. Então você pode ter uma ferramenta que vai receber, um exemplo aqui que eu estou pensando, ela vai receber o arroba do Instagram de concorrentes do seu aluno e aí vai fazer uma leitura desses Instagrams, talvez até fazendo uma leitura da página de vendas dessas pessoas, vai criar um relatório e a partir desse relatório vai entregar para o seu aluno um posicionamento diferenciado. Então, se o seu aluno quer se diferenciar de outros 3, 10 concorrentes do mercado que ele já encontrou e ele quer se diferenciar, você pode fazer uma ferramenta nesse sentido. E aqui eu estou te explicando mais em termos de ideia do que em termos de potencial, porque eu não acho que isso seria comercialmente viável, a não ser que você tenha uma audiência muito grande, você construa essa ferramenta para você e a partir do momento que você está usando, a sua audiência vai querer usar. Isso é uma coisa bacana para quem tem audiência já, porque se você cria uma ferramenta para você, você usa, fica mais fácil de você vender para a sua audiência, até a sua consciência vai ficar mais satisfeita, mais tranquila, porque você está vendendo aquilo que você está usando, não simplesmente algo que as pessoas pediram, mas que, poxa, se nem você está usando, será que é realmente bom, né? Uma vez que você é infoprodutor, é o expert, né? Enfim. Vamos lá, advocacia. Aqui ele falou que, ó, melhorando sua ideia. Por quê? Eu passei aqui em cima, nesse prompt aqui, eu passei a ideia de um advogado poder criar um agente, um GPT, que valida contratos e sugere melhorias, alguma coisa assim. Aí ele colocou que, além disso, pode ter uma IA que gera minutas personalizadas por áreas do direito. Então, se você é desse ramo, se você é do nicho de advocacia, você pode fazer um GPT assim. Algo mais bem elaborado. Um sistema que monitora mudanças na legislação e alerta sobre impactos nos contratos dos clientes. Eu não sei se existe a possibilidade de fazer essa integração no sistema onde as leis são descritas e onde você encontraria essas mudanças, mas eu acredito que sim, nem que você tivesse que ler toda a página para identificar de uma maneira semi-automática ali essas mudanças, né? Porque o ideal é que isso seja enviado para você de alguma forma ou que você seja notificado de alguma forma, que o sistema possa ser notificado de alguma forma. Mas se isso não acontece, você pode ter um sistema que fica lendo ali as páginas onde essas leis são descritas para encontrar essas mudanças e uma vez que teve a mudança, você vai alertar os seus clientes ou você vai alertar os clientes que houve essa mudança e os clientes vão jogar os contratos deles para a sua plataforma e vai dizer ali que impacto que teve, né? Ou então os contratos das pessoas já vão estar na sua plataforma e você já manda já as sugestões direto para o cliente. Ao invés de notificar para eles que houve mudança que pode impactar, você já envia os possíveis alertas direto para eles, né? Coach mentoria. Uma IA que cria planos de ação personalizados por perfil comportamental, algo mais elaborado, um sistema que acompanha o progresso via integração com apps e sugere ajustes nas estratégias. Né? Nutrição fitness, uma IA que monta cardápios considerando restrições, objetivos e orçamento. E, enfim, isso aqui é algo até básico, eu acredito que um nutricionista já faça isso, mas uma ideia bacana é, até aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, essa ideia elaborada aqui seria o que eu estava pensando em falar agora. É um sistema integrado que ajusta a dieta baseado em dados de wearables e mais os resultados de exames. Eu não sei se eu pronunciei direito, né? Wearables. São aqueles não é equipamentos, né? São relógios que ficam monitorando aí batimentos cardíacos, monitorando sua saúde, pulseiras, enfim, esse tipo de equipamento. E, enfim, às vezes
É possível fazer integração com esses equipamentos, eu não sei, mas às vezes é possível, e você manda isso para o seu agente de IA que vai fazer o ajuste do cardápio da pessoa. Ou então, às vezes não precisa ser tão complexo assim, e a pessoa, por exemplo, simplesmente fala para você, manda uma mensagem por WhatsApp, vamos supor que o seu agente está integrado com o WhatsApp, isso não é complexo de fazer, ele manda um áudio para o WhatsApp do seu agente dizendo, olha, eu estou aqui na casa do meu amigo, vou comer um churrasco, eu quero que você me diga como que vai ficar a minha dieta amanhã se eu comer um churrasco hoje. Alguma coisa nesse sentido, para ele já saber como que vai ser a dieta dele amanhã ou na próxima semana, alguma coisa assim, daria para fazer. Ou então, aí pensando em algo mais robusto mesmo, você mandar fazer o seu próprio wearable, o seu próprio relógio que lê batimentos cardíacos. Eu não acho que isso seja uma coisa tão inviável assim, né? E pode ser uma novidade nesse mercado fitness, né? Imagina você ter a sua IA, principalmente quem tem audiência. Você tem audiência, tem a sua IA e tem o seu próprio, as suas próprias pulseiras de monitoramento da saúde da pessoa, né? Enfim, é uma coisa a se pensar. Nicho imobiliário, um sistema GPT que cria anúncios persuasivos para imóveis baseados em fotos e características, né? Algo mais elaborado, um sistema que analisa o mercado local e sugere preços otimizados, mais estratégias de venda. Isso aqui é legal para quem tem informações da cidade, né? Para imobiliários que têm informações sobre preços em diferentes pontos da cidade, criar uma IA que faz isso seria muito bacana, né? Você elimina a necessidade de ter alguém visitando a casa, talvez não, né? Porque é importante ter alguém lá, de fato, validando se a casa está em bom estado, qual o estado do imóvel, no caso, né? De imóveis no geral. Mas, enfim, é uma ideia, né? Eu estou tentando viajar aqui também. Educação e cursos online. Um sistema que converte qualquer conteúdo em diferentes formatos. Então, por exemplo, você tem uma aula, pode converter para e-book. Você tem um e-book, você pode fazer um roteiro para aula, ou um podcast, enfim, ou criar diversos conteúdos. Né? Algo mais elaborado. Um sistema que personaliza trilhas de aprendizado baseado no desempenho do aluno. Essa questão de criar trilhas de aprendizado é muito bacana, principalmente para quem já tem cursos enormes, de muitas horas de aula, que a pessoa entra e fica um pouco perdida. Você pode criar uma IA que sugere para a pessoa, olha, assiste essa aula, essa outra aula aqui, ou então, assiste esse curso, esse outro curso aqui, baseado em algum objetivo que a pessoa tenha, você pode sugerir a aula, né? Psicologia, terapia. Algo simples, cria exercícios terapêuticos personalizados para cada paciente. Algo mais elaborado, um sistema que analisa padrões de fala e sugere abordagens terapêuticas. Você pode gravar, eu não sei se isso é possível, permitido por lei, mas você poderia gravar a sua terapia e pedir para a IA, perguntar para a IA se, por exemplo, você está fazendo você é terapeuta, né? Eu estou imaginando um psicólogo aqui. Você está fazendo a sua sessão com o seu cliente. Se puder ser gravada essa sessão, imagino que talvez possa, você pode pedir a ajuda da IA para te sugerir alguma coisa, né? Talvez, se você for desse nicho, você até faça isso. Mas se você é um infoprodutor desse nicho, você pode criar uma IA, um MVP, mais bem elaborado, que grava isso, né? Ou então que pega alguma gravação e faz as próprias sugestões baseadas na sua experiência. Então, talvez você tenha muita experiência e possa ajudar quem está começando a fazer terapias mais precisas, né? Enfim, inclusive, uma sacada aqui, inclusive até com feedback em tempo real. Imagina que o seu aluno está com um ponto ali, ele está com, eu estou viajando um pouco aqui, mas acredito que futuramente isso vai acontecer. Imagina que, na verdade, isso talvez já esteja acontecendo. Imagina que você é do nicho de psicólogos, terapia, e o seu aluno é quem atende os pacientes lá no consultório. Você cria uma IA que lê, que fica escutando a consulta, a sua IA fica escutando a consulta, em tempo real já fala alguma coisa para o seu aluno. Olha, eu acho que esse paciente seu pode estar assim, assim, assado, sugira tal coisa, faça tal pergunta. Imagina só que bacana. Isso já é possível tecnicamente, já ter esse tempo real nessa tradução, ok? Enfim, é uma ideia mais bem elaborada. Finanças pessoais. E se você quiser ajuda para fazer isso, entre em contato comigo. De novo, vamos lá, passar para o próximo. Finanças pessoais. Uma IA que cria planos de quitação de dívidas otimizados. Né? Algo até simples de se pensar. Algo mais bem elaborado. Um sistema que conecta no banco e categoriza gastos e sugere otimizações automáticas. Aí tem que ver se o banco permite fazer isso, mas é uma ideia legal, né, de se fazer. Ou então você pode bater a foto do extrato da pessoa, a pessoa tira o extrato, bate uma foto, a IA reconhece tudo no extrato da pessoa e
categoriza aquilo, equilibra o plano financeiro da pessoa, enfim. Ele pode receber, às vezes, informações da pessoa, talvez em áudio, igual eu falei lá do nutricionista, ele mandar um áudio dizendo sobre o imprevisto que ele teve, vai ter que gastar tanto, e ele precisa reequilibrar o plano financeiro, enfim, alguma coisa nesse sentido. Beleza estética. Esse caso aqui, fazer com o GPT, eu acho um pouco perigoso, né? Porque o GPT é algo que o seu aluno vai utilizar muito sozinho. Mas, enfim, é uma ideia inicial para você, que é desse nicho, poder elaborar mais. IA que recomenda tratamentos baseados em análise de fotos de pele, né? Então, como eu disse, é um pouco perigoso, mas talvez você tenha uma ideia que seja viável. Aí tem aqui um pouco mais elaborado, um sistema que cria rotinas de skincare personalizados, mais acompanhamento e evolução. Isso aqui já seria um pouco mais bacana, porque você pode começar algo no seu consultório, ter um sistema onde você vai imputar informações sobre a pessoa, sobre o seu paciente, cliente, e ao longo do tratamento, ele vai enviando fotos para o sistema poder falar sobre a evolução. Falar tanto para você, como está a evolução da pessoa, quanto para a própria pessoa, né? Pode ter os dois casos. Aí você tem que ver se faz sentido, né? Enviar informações para você, para a pessoa, e, enfim, e o que é viável para começar, né? Um MVP. Vendas B2B, uma IA que cria pits personalizados no LinkedIn do prospect. Você pode criar um agente de inteligência artificial, um GPT, que vai receber o link do LinkedIn da pessoa, vai baixar o conteúdo do LinkedIn e fazer um pitch personalizado, montar um pitch personalizado segundo a sua metodologia, né? Segundo aquilo que você já tem comprovado, caso você seja aí do nicho de infoprodutos. Algo mais elaborado, um sistema que qualifica automaticamente e sugere a abordagem ideal. É uma coisa também que pode ser feita, é bem comum, mas é bem comum de se encontrar por aí, mas acredito que se você já tem uma metodologia comprovada, isso vai ser um grande diferencial para você, principalmente se você já tem audiência, né? Dica Gold aqui da IA. O segredo não é só IA, mas como você empacota isso, né? Eu diria que são dois os segredos. Como você empacota isso é extremamente importante, mas também como que você divide essas tarefas em diferentes agentes. Como eu falei lá no início, quando você empacota o seu conhecimento, tende que é algo muito grande para um GPT, uma IA, só um agente só fazer. Você tem que quebrar isso em partes. E vai ser um desafio você pensar em que partes, em quantas partes e quais partes são as mais importantes de você quebrar, ok? Enfim, aí aqui ele me dá mais ideias aqui, mas eu acredito que por hora já está bom. De novo, a forma mais simples de você entregar isso é com GPTs do ChatGPT, e algumas formas mais avançadas são aqui com o Make, que é um sistema para automações, parecido com o que eu uso aqui o N8N, o N8N, ok? Inclusive, isso daqui, ó, olha só, com isso daqui só que eu selecionei, você já consegue criar um MVP. Na verdade, nem precisa dessas duas caixinhas aqui, ó. Essas aqui nem precisa. Eu coloquei por preciosismo meu, mas só com essa daqui, essa primeira aqui, ó. Só com essa primeira aqui que eu estou balançando o mouse, essa daqui e essas duas aqui de baixo, já dá para você criar um MVP. E olha só como é simples. Uma vez... Olha a moto, enfim, não vou cortar, não vou continuar. Uma vez que você criou ali, eu copio o link, colo aqui e já tenho o meu chat. Esse chat aqui, o layout dele não é tão bacana assim, mas enfim, ele pode ser customizado também. E aqui já é uma IA igual um GPT, ó. Eu posso dar um olá aqui e ele ele vai me responder aqui, ó, lá, como posso te ajudar hoje. A vantagem de utilizar essa ferramenta aqui é que ela tem muita possibilidade de integração. Olha só, aqui, por exemplo, ó, tem essas possibilidades aqui, mais essas aqui, mais essas aqui. E se eu clicar nesse maisinho aqui, ó, eu tenho diversas outras possibilidades de integração. Olha só a quantidade de ferramentas às quais eu posso me integrar de uma maneira relativamente fácil. Se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, você pode procurar por tutoriais na web que te ensinem isso. Ou então contratar uma consultoria de mim para eu fazer um plano inicial aqui para você e você continuar. Ou então eu faço tudo por você. Enfim, você pode ter a minha ajuda para criar o seu MVP. Ok? Então tem o N8N, tem aqui o Zapier. O que mais que tem? Deixa eu ver aqui, chats não. Tem o Zapier. Das que eu estou lembrando são essas, né? O N8N. Ah, tem o Lovable, que ele cria sistemas um pouco mais complexos. É um pouco mais complexo de se mexer. É um pouco mais perigoso. Não sei se a palavra certa é perigoso. É um pouquinho mais difícil. Quer dizer, eu não sei se eu posso dizer que é mais difícil, né? É porque cada uma tem vantagens e desvantagens. Eu, para um MVP inicial, iria aqui para o lado
do NTN, até porque ele pode se integrar aqui com o Lovable. Se você não conhece, não fica tão preocupado assim, mas basicamente você vai colocar um prompt aqui, ó, de um sistema que você quer criar, e ele vai criar esse sistema por você. Magicamente, ele vai criar esse sistema por você. Tem alguns prós e contras aqui, mas é uma boa pedida para a criação de MVPs, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você é infoprodutor, considere se inscrever no canal. Daqui para frente eu vou falar bastante sobre criação de produtos com inteligência artificial. Então se inscreve aí para me ouvir falar. E eu falo também sobre inteligência artificial, que é uma área que eu gosto muito, principalmente relacionada a marketing de infoprodutos. Se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.